O Império Otomano, ou Império Turco, como também ficou conhecido, foi um império que teve a sua fundação no final do século XVIII, no noroeste da Anatólia, que ficava na vizinhança de Bilecik e de Sogut. Seu fundador foi o líder tribal Oghuz Osman. Após o ano de 1354, os otomanos cruzaram para a Europa, e depois de conquistar os Balcãs, o Beylik otomano foi transformado em um império. Foram os otomanos também que dizimaram o Império Bizantino, com a conquista de Constantinopla em 1453, por Maomé, o Conquistador. Durante os séculos XVI e XVII, o Império Otomano estava no auge do poder sob o reinado de Solimão o Magnífico. O Império Otomano era um império multinacional e multilingüe. Tinha o total controle de grande parte do sudeste da Europa, da Ásia Ocidental, do Cáucaso, do norte da África e do chifre da África. No começo do século XVII, o Império Otomano já era dono de 32 províncias e numerosos estados vassalos. Mais tarde, alguns desses estados foram absorvidos no Império Otomano e outros foram concedidos vários tipos de autonomia ao longo dos séculos. Com o controle de Constantinopla, agora como sua capital, e controlando terras ao redor da bacia do Mediterrâneo, o Império Otomano se tornou o centro das interações entre os mundos oriental e ocidental. Depois de conquistar Constantinopla, o Império Otomano consolidou seu status de um império com força em potencial no sudeste da Europa e no Mediterrâneo. A partir desse momento, começou um período de conquistas e expansão, ampliando as suas fronteiras para a Europa e o norte da África. Suas conquistas em terra se devem por sua disciplina e sua inovação no exército otomano. O Império Otomano também tinha uma marinha muito forte, que ajudou significativamente a expansão. A marinha otomana bloqueou as principais rotas comerciais marítimas, concorrendo com as cidades e estados italianas no Mar Negro, Mar Egeu e Mar Mediterrâneo, com possessões portuguesas no Mar Vermelho e Oceano Índico. Com o controle das rotas de maior tráfego entre a Europa e a Ásia, seu estado prosperou muito economicamente. O bloqueio da marinha do Império Otomano sobre o comércio marinho teve tanto êxito que é citado frequentemente na história como um dos primeiros fatores para que reis da Espanha financiassem a viagem de Cristóvão Colombo para que ele encontrasse uma nova rota de navegação para a Ásia. O Império Otomano prosperou muito sob o comando de uma linha de sultões empenhados e eficazes. Primeiro, o sultão Selim I, que governou de 1512 a 1520. Selim I expandiu as fronteiras leste e sul do império, derrotando o Império Safávida, que era governado pelo Ismail I, uma vitória conquistada na Batalha de Chaldiran. Selim I impôs a presença otomana no Egito e criou uma presença naval no Mar Vermelho. Com essa expansão otomana, criou-se uma competição entre o Império Português e o Império Otomano para se tornar a potência na região. Em 1520, Solimão I, o Magnífico, sucedeu o império e governou até 1566. Solimão I aumentou ainda mais as fronteiras do Império Otomano, conquistando Belgrado em 1521. Também conquistou o sul e o centro do Reino da Hungria e estabeleceu o domínio otomano no território da Hungria atual, menos na parte ocidental, já que as regiões norte e nordeste ocidentais não foram conquistadas. Solimão I também liderou um cerco a Viena em 1529, mas após o início do inverno teve que sair em retirada, não conseguindo tomar a cidade. Em 1532, outra tentativa de ataque a Viena foi frustrado com um exército planejado para ter mais de 250 mil homens. Seu exército foi repelido a 97 quilômetros da cidade, na fortaleza de Guns. Durante o reinado de Solimão I, a Transilvânia, a Valáquia e a Moldávia tornaram-se principados do Império Otomano. Os otomanos também tomaram Bagdá a partir da Mesopotâmia, em 1535, ganhando o controle da Mesopotâmia e o acesso naval ao Golfo Pérsico. A população do Império Otomano chegou a atingir a marca de 15 milhões de pessoas até o final do reinado do imperador Solimão I. A economia do Império Otomano. A economia otomana aumentou muito durante a Era Moderna. Suas taxas de crescimento eram imensamente altas durante a metade do século XVIII.
A renda anual do Império Otomano quadruplicou entre os anos de 1523 e 1748. Os otomanos tinham sua mente econômica intimamente relacionada com os conceitos básicos do Estado e da sociedade do Oriente Médio, onde um Estado tem por objetivo final a consolidação e a extensão do poder do governante, obtendo recursos ao tornar prósperas as classes produtivas, aumentando a receita do Estado sem causar prejuízos ao povo, a fim de evitar o surgimento da desordem social e manter a organização da sociedade intacta. Foi o Império Otomano quem desenvolveu a organização do Tesouro e da Chancelaria. Até o século XVII, o governo otomano, entre todos os governos islâmicos, era a organização líder entre todos os seus contemporâneos. Porém, com a abertura de novas rotas marítimas pela Europa Central, que contornavam o Oriente Médio e o Mediterrâneo, houve um declínio no Império Otomano. O Tratado Anglo-Otomano, que também ficou conhecido como Tratado de Balta-Liman, abriu os mercados otomanos para concorrentes ingleses e franceses, causando uma parada nesse longo período de desenvolvimento. Ao permitir o comércio internacional através dos seus domínios, o Estado otomano desempenhou funções econômicas básicas no Império, mas em tudo os interesses financeiros e políticos do Estado eram dominantes. A cultura otomana. O povo otomano absorveu tradições e traços culturais das regiões dos impérios conquistados, acrescentando novas dimensões para tais culturas, como em campos como arquitetura, gastronomia, música, lazer e governo, o que resultou em uma nova e distinta identidade otomana. Os otomanos também tinham escravos estes que eram parte da sociedade. Seus escravos eram como trabalhadores domésticos ou como escravos militares. O Império trazia seus escravos de 3 grandes áreas, da estepe euroasiática, da Europa e África. Também havia escravos que vinham da Índia e China, mas esses eram muito poucos. Diferente de outros sistemas de escravidão, os escravos que eram protegidos pela lei islâmica não eram considerados bens móveis. Os escravos tinham seus direitos básicos, embora limitados, o que lhes dava um grau de proteção contra abusos. Os otomanos tiveram sua arquitetura influenciada pelas arquiteturas persa, greco-bizantina e islâmica. O período de expansão do Império se tornou o período clássico da arquitetura, quando a arte otomana esteve mais confiante. Porém, com os anos de período de estagnação, a arquitetura otomana afastou-se desse estilo, e durante a Era das Tulipas, a arquitetura otomana influenciou-se pelo estilo altamente ornamentado da Europa Ocidental. Estilos como barroco, rococó e outros estilos entrelaçados. É possível encontrar bons exemplos da arquitetura otomana em cozinhas, escolas teológicas, hospitais, banhos turcos e túmulos. Outros exemplos da arquitetura otomana do seu período clássico podem ser vistas em Istambul, Egito, na Tunísia e na Romênia, onde foram construídas mesquitas, pontes, fontes e escolas. O maior dos artistas da corte enriqueceu o Império Otomano com muitas influências artísticas pluralizadas, misturando a arte bizantina tradicional com elementos da arte chinesa.